E aqui comigo o Antônio Ademar dos Santos, ele é consultor tributário. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Ludmila. E o agricultor merece todo tipo de homenagem hoje, né? Bem verdade. Um dia que deve ser realmente enaltecido, né? A profissão do agricultor, aquele que, como a própria homenagem citou, dá a vida pelo campo, dá a vida pela produção, fomenta aí tanto a indústria, comércio, serviços e gera renda, né? Em todos os níveis da sociedade. De coração, os parabéns nossos aí aos agricultores e nos sentimos honrados de estar aqui, Ludmila, exatamente nesse dia do agricultor. Parabéns a todos. E é para ele que a gente vai trazer algumas informações. O nosso tema de hoje é compliance trabalhista. Falei certo o nome? Falou certo, Ludmila. O compliance é um nome que pode ter uma forma de expressão complicada, mas na verdade o compliance busca realmente descomplicar, né? Através da aplicação de boas práticas, a aplicação de normas, cumprimento dessas normas, gerar conformidade, gerar regularidade dentro das contratações rurais que tanto pesam no bolso aí dos produtores, dos agricultores, mas que geram renda aos colaboradores. Então, um tema importantíssimo que deve ser realmente valorizado e ter atenção nesse dia especialmente. E para a gente fazer todas essas normas, precisa de uma avaliação. Como que é feita essa avaliação e por quem que ela pode ser feita? Ludmila, na verdade, nós entendemos que o produtor rural ele deve sempre procurar se aperfeiçoar, deve levar para o campo o sentido empresarial do seu negócio, deve se realmente profissionalizar, né? Para isso, ele tem que aplicar algumas tarefas na gestão diária, que nesse caso que tratamos das contratações, e ele tem que realmente se inteirar de formas e normas que são importantíssimas na hora da contratação, né? Eu vou começar tratando de uma diferença muito grande que existe e que as pessoas, os produtores precisam entender. O que é salário e o que é remuneração? Salário, Ludmila, é aquele contrato do valor fixo que o empregador, que o produtor rural, o agricultor, vai pagar exatamente para o colaborador como um valor fixo. Esse é o nosso contrato inicial. A partir daí, gera-se ou pode-se gerar as verbas variáveis. Que verbas são essas? Lá no campo, nós sabemos que pode haver a incidência de adicionais, de insalubridade, periculosidade. Nós temos as questões das horas extraordinárias que são elaboradas. Então, essas são as variáveis. Então, para nós assimilarmos, salário é a questão de valor fixo contratado, tá? Na verdade, o início do cálculo. A partir daí, inserindo as variáveis, somando as variáveis no salário fixo, nós teremos sim o total, que é a remuneração. Isso deve ser muito bem assimilado, porque eu não posso contratar uma pessoa atribuindo ao nosso contrato um valor da remuneração. Por que eu não posso contratar assim? Porque sobre o valor do contrato incidirão ou poderão incidir outras variáveis. Então a confusão está entre salário e remuneração, para iniciar a nossa conversa, tá? Nós temos, Ludmila, ainda a situação do seguinte: o produtor precisa entender que aqueles contratos que a princípio ele imagina dos diaristas, eu vou contratar alguém que vai exercer um curto período na elaboração de atividades na minha fazenda. Na verdade, a lei permite a contratação com prazo determinado, permite a contratação de colaboradores temporários. Então, ela realmente possibilita
cumprir as formalidades para esses casos, desses colaboradores que vão exercer o cargo temporariamente, né? Temos, inclusive, contratos de intermitentes, que ele pode começar a atividade, suspender, reiniciar. Então, a lei, dentro da CLT, inclusive, a reforma trabalhista foi tratar disso e trouxe várias alterações, inclusive benéficas a esse tipo de contrato, né? Então, o que nós temos? Solução para os trabalhadores que são contratados com prazo curto ou prazos determinados. Ou seja, eu não posso entender que levar um colaborador para a fazenda porque ele vai trabalhar 5 dias, 2 dias, 10 dias, 15 dias, que eu estou eximido da obrigação de cumprir as formas, que uma das formas é exatamente o contrato de trabalho, né? E falando em contrato de trabalho, nós entendemos que o contrato de trabalho ele deve ser muito amplo, Ludmila. Por quê? Porque um contrato puro e simples, escrito na CTPS, que é a Carteira de Trabalho Profissional, ele não sustenta ou ele não esclarece todas as regras de um contrato. Então, na verdade, um contrato de trabalho ele deve ser muito bem elaborado, ele deve tratar de vários detalhes que vão ocorrer na vigência dessa prestação de serviço, que é entre o empregador e empregado, né? Nós temos a questão do pagamento de extrafolhas. De repente alguém contrata alguém por um salário fixo e fala, não, esse aqui eu vou pagar meio que informalmente, num período curto. Não há necessidade disso. Na verdade, é uma prática equivocada que pode gerar problemas futuros, que não deve ser praticada, tá? E aí, Ludmila, nós temos a interpretação da questão das comissões rurais, né? Que comissão, vezes essa comissão ela é combinada, ela é contratada de forma verbal e vezes ela é tratada até com formalidades. Na maioria das vezes ela é tratada da forma verbal, né? Há um combinado de um quanto a ser pago numa safra, mas nada de formalidade. E o produtor rural, tentando ser justo, ele tem essa prática de suplementar o pagamento no final da safra para o colaborador, imaginando que ele está liquidando verbas variáveis, como, por exemplo, horas extras, como descansos semanais remunerados, domingos e feriados, como também o adicional de insalubridade e periculosidade. Ele fala, não, já paga a comissão que é para liquidar tudo isso. Na verdade, senhor agricultor, tome cuidado com essa interpretação. Eu acho que essa prática também, embora o senhor esteja querendo ser justo e tentando ser justo, tentando pagar mais, não está pagando bem, ou seja, não está pagando corretamente. Aí o produtor, nesse caso, pode até ser prejudicado por algum tipo de ação judicial? Sim, exatamente. Interprete comigo, Ludmila. Nós temos, então, por exemplo, a contratação de um empregado que, na hora do produtor estabelecer a remuneração dele, ele entendeu aquilo como salário. Quando eu contrato o empregado, eu tenho que saber que eu poderei ter a incidência do adicional de insalubridade ou periculosidade. Isso vai ser calculado sobre o salário que foi contratado. Se ele fizer dessa forma e registrar, contratar pelo valor total da remuneração, confundindo com o salário, ele vai continuar devendo os adicionais ou as variáveis, que seria, por exemplo, a periculosidade ou a insalubridade, né? Ele contratou de forma equivocada, ele contratou mal, né? Ele tentou ser justo e às vezes pela falta de conhecimento, às vezes pela falta de orientação, ele praticou isso, né? E o que vai desencadear? Exatamente uma reclamatória que pode ser pleiteada pelo trabalhador ou pelos sucessores desse trabalhador, na falta deste contratado, né? Há uma confusão ou uma interpretação também do produtor dizendo o seguinte: não, minha relação com os meus funcionários é muito justa,
eu os pago muito bem, eu os trato muito bem, por isso que eu não tenho problema de ação trabalhista. Na verdade, o compliance que nós estamos tratando, nós não queremos prevenir ações trabalhistas apenas, nós queremos cumprir normas, aplicar a legislação em favor de ambos e trazer economia para o produtor. Quando eu falo economia, imagine que esse caso do produtor que entende que quando ele paga a comissão, ele está liquidando outras verbas. Não, o senhor pagando a comissão, o senhor está majorando a remuneração e sobre esse majorado e mais o salário e as demais remunerações, além da comissão, vão incidir todas as verbas trabalhistas, 27,43%, composto por 13º, férias, fundo de garantia e 1/3 das férias, né? E mais 25,70% a título de previdência, e mais 27,5%, que é a carga do empregado, em razão do imposto de renda que deve ser retido na fonte. Então, observe que contratar bem é a essência. Nasce ali, Ludmila, um contrato de trabalho que vai ser, ou terá que ser cumprido por muito tempo, porque quando se contrata alguém, quer que permaneça na propriedade por muito tempo. O produtor precisa saber muito bem o que ele precisa ali, os deveres dele, também os direitos. Isso também é importante para o empregado saber, para ele ter mais segurança do que está sendo acordado ali? Com certeza, Ludmila. Trazendo para a prática o que é compliance, o efeito dessa organização vai ser positiva, tanto para o empregado quanto para o empregador. Porque eu vou citar um exemplo de importância para o empregado, né, para o contratado. A questão de contratar com um salário informal não traz benefício para o empregado. Por que que não traz? Porque, por exemplo, as contribuições previdenciárias do empregado, quando existe a informalidade, são menores. Na busca, por exemplo, de uma aposentadoria, ele vai ter, logicamente, um rendimento menor. Quando existe a informalidade, ele também deixa de comprovar renda dele para todos os efeitos, inclusive para ter acesso a financiamentos de carro, de casa, ou seja, as linhas de créditos que exigem exatamente um contrato e a comprovação de uma renda, né? E também, em terceiro, eu elejo que se eu tenho um contrato formal, eu estou seguro de que é aquilo que eu vou receber, que é aquilo que eu contratei, né? Em contrapartida, para o empregador, eu sair da informalidade, eu sempre defendo essa tese, que fazer o certo é mais barato, é mais seguro e é mais cômodo. Eu não quero ter sequer dívida psicológica com o meu colaborador. Portanto, existem as normas que eu tenho que seguir, existem os formatos de contratações que a legislação prevê, que são sim benéficos a mim, como contratante. Então, o produtor rural, ele precisa entender que ele é uma empresa e a empresa dele tem patrimônio e muito elevado. Então, nada mais justo, inclusive nesse dia que é o seu dia, de você entender que você deve ou você pode ter segurança e proteção patrimonial. Quando eu falo proteção patrimonial, é porque se eu fizer as coisas adequadamente, eu não vou ter problema futuro, eu não vou ter geração de passivo oculto, né? Porque muitas vezes o produtor não sabe que está sendo gerado aquele passivo por desconhecimento ou falta de orientação. Então eu quero sanar a questão falta de orientação. Agora sim, o produtor tem exatamente esse programa que é o Compliance Trabalhista para buscar a sua conformidade, tá? Nós da Unitec, nós da Tato Consultoria, estamos preparados para lhe sugerir, independente de sermos os seus contadores, tá? Ludmila, trazendo para a prática, o que é que o produtor rural poderia fazer? Como é que seria a ordem desse programa? Como é que seria essa forma de agir? Primeira coisa, uma auditoria.
em cima dos documentos que já existem. O que já existe? Os contratos de trabalho, a sua folha de pagamento, qual é a função que está inserida, qual é o salário que está inserido, quais são as variáveis que existem, pagas ou não. Lá no campo, nós vamos descobrir, com a informação do produtor, como é a relação de trabalho, como é a particularidade de cada um. Por exemplo, qual é o horário de trabalho, se ele cumpre o intervalo entre uma jornada e outra, nas épocas de safra, de colheita, plantio, se ele tem o controle de horas, se ele remunera essas horas extras ou não, né? Se o que ele tem, eu bato muito na tecla de que um caderno de programas não é um bom programa na questão segurança e medicina do trabalho. Por quê? Porque desenvolver um programa hoje, ou um laudo de insalubridade ou periculosidade, é uma imensa responsabilidade de um técnico de segurança do trabalho, ou de um engenheiro, ou de um médico do trabalho. Por quê? Porque ele não pode vender caderno. Ele tem que conhecer a particularidade de cada propriedade e reportar a realidade para dentro do programa. Isso faz com que o produtor comece a cumprir as normas e as remunerações, porque antes ele desconhecia a obrigação, porque um programa mal feito, a partir de uma perícia posterior que o empregado pode requisitar, vai gerar com certeza passivo. Então a minha dica nesse tema é: cuidado com os programas. Eu quero que ele me reporte a realidade da minha propriedade, para mim daí saber quais são as variáveis que eu estou obrigado a pagar para os meus colaboradores, né? Então, voltando à questão que você falou sobre o período da safra, a gente sabe que às vezes o empregado ele excede aquele período por conta da safra. Ali aquela folha de ponta, ela também auxilia, né, nesses dados? Hoje nós temos, a partir da reforma, a obrigação de controlar horas a partir de 20 funcionários, ou acima de 20 funcionários, melhor dizendo. Antes era acima de 10. Mas o que acontece? Se eu não controlo, como que eu vou provar que não houve elaboração de horas? Porque quando eu controlo, eu tenho o espelho da ficha ponto, que é o controle diário, e ela me serve para minhas defesas. Se o empregado alegar que trabalhou além daquilo, o ônus da prova é dele. Agora, se eu não tenho o controle, o ônus da prova é meu. Imagine que eu não tendo o controle de horas, como que eu vou reportar isso para minha folha de pagamento? Apenas uma reclamatória e com testemunhas nos deixaria em situação difícil, porque eu não tendo o controle, eu não provo que houve ou não a elaboração. E complementando a sua pergunta, nas épocas de safra nós sabemos que há a necessidade de elaboração de horas. Não estou dizendo ou afirmando que em todas as propriedades haja elaboração, longe disso. Eu digo que há a necessidade normalmente da elaboração. A legislação nos prevê que eu posso ter um excesso de 2 horas apenas na jornada de trabalho. E em casos específicos, e isso anunciado e pactuado com o colaborador, que eu tenha que dar término a alguma tarefa que seja imprescindível, sob pena de eu ter um prejuízo se não a concluir. Por exemplo, eu tenho que colher até cumprir um contrato de entrega de produto, alguém que trabalha no armazém, eu tenho que secar esse produto que me foi inserido na moega, por exemplo, no secador, eu tenho que concluir isso em tempo. Aí eu posso extrapolar esse limite de 2 horas diárias, ou seja, o que era 10 pode ser mais, tá? Ludmila, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que realmente aplicar uma gestão organizada na minha propriedade. Leve a sério, produtor rural, isso, porque o seu patrimônio está em jogo e o cumprimento de normas está em jogo, e você pode ter maior resultado se cumprir as normas, você pode ter maior proteção patrimonial cumprindo as normas. Então, e pode inclusive ter economia, tanto no tributário quanto em verbas trabalhistas, se você cumprir as normas. E para cumprir as normas, você tem que, cada produtor tem a sua realidade, ou seja, nós temos que tratar a sua realidade, reportando isso para as formas de documentos.
Quero agradecer então a sua participação, Antônio. A gente está encaminhando para o final do programa e essas informações são muito importantes para essa organização do agricultor, aqui essas informações especiais logo do dia dele. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui exatamente nesse dia. Volto a parabenizar todos os agricultores e um grande abraço. Espero que os senhores continuem tendo sucesso e continuem sendo essas pessoas maravilhosas que sustentam o mundo.